Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você, meu amigo, minha amiga da disciplina de Teoria da Constituição, que vem chegando ao nosso canal para a nossa primeira monitoria em Teoria da Constituição. É um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Pode chegar, pega seu caderno, pega a sua cadeira, pega o seu travesseiro, bota atrás das costas para não cansar e vamos partir para o que interessa, porque a gente tem exatamente aí 3 semanas para que as provas comecem, para que os jogos comecem, né? Como diriam aí os professores mais aterrorizantes, beleza? Como você pode perceber, aqui embaixo eu já disponibilizei 3 ou 4 questões, tá? Sobre teoria da Constituição. O nosso tema hoje ele é basicamente sentidos de Constituição. Não vou entrar hoje em classificações de Constituição com vocês, por não ter a certeza de que esse conteúdo já foi de fato aplicado pelos professores a vocês. Depois que eu tiver munido dessa certeza, eu volto, gravo mais um vídeo e a gente trabalha essa questão. Tá falado? Vamos então para a nossa primeiríssima pergunta, aonde eu vou exigir de você que você traga para mim qual é o sentido defendido por um camarada chamado Ferdinand Lassalle, tá? Que em sua obra O que é uma Constituição, ou O que é uma Constituição em espanhol, tá? Ele vai definir a Constituição por um ponto de vista sociológico. Eu sei que esse primeiro momento ele é um tanto quanto teórico demais, abstrato demais, mas o nosso maior foco aqui ele vai ser tão somente dar a você um suporte para que você possa ter mais facilidade em absorver esse conteúdo. E aí eu quero trocar uma ideia contigo. Para e pensa um pouquinho. Várias e várias vezes alguém já chegou para você e te questionou: para você o que é isso? Ou qual é a sua opinião sobre isso? E você certamente em alguma dessas vezes respondeu: depende do ponto de vista. Falar em teoria da Constituição, de sentidos da Constituição, não é diferente. É eu chegar para você e perguntar: meu amigo, o que é a Constituição? E você prontamente me responder: em que sentido? Em que sentido você está querendo que eu te responda o que é a Constituição? E para isso a gente tem alguns autores, uma galera que está sempre aí tentando definir. O primeiro deles foi Ferdinand Lassalle, já dei para você aonde foi que ele disse isso. E ele vai te dizer o seguinte, que a Constituição, num sentido sociológico, tá? A Constituição, em um sentido sociológico, ela equivaleria à soma dos fatores reais que envolve uma sociedade. Apesar de não ser esse o caminho direto que o Ferdinand Lassalle ele vai traçar, pensando em te ajudar a compreender, eu posso te dar um exemplo que a gente tem positivado hoje na nossa Constituição. É como se eu dissesse para você que todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, o poder constituinte originário, que é aquele poder que vai inaugurar uma Constituição, ele também emana do povo. E se ele emana do povo, como é que ele vai ser legítimo? Se ele corresponder à soma dos fatores sociais de determinado Estado, que visa se regular com a instituição daquela Constituição. Então, Ferdinand Lassalle, de forma muito clara, ele vai dizer para você o seguinte: a Constituição, em sentido sociológico, ela é a soma dos fatores reais de uma sociedade, tá, transformadas em um poder constituinte. E digo mais, se, segundo Ferdinand Lassalle, essa Constituição não arcar, não respeitar esse dever que lhe cabe, ela não vai ser uma Constituição. Ela vai passar, não vai passar de uma simples folha de papel. É simples assim. Então, na nossa primeira pergunta, a resposta é muito simples, 5 linhazinhas. Para Ferdinand Lassalle, Constituição pode ser definida por um sentido sociológico, correspondendo à soma dos fatores reais existentes em uma sociedade a que pertence, um Estado que se visa instituir por meio daquela Constituição. E para você ganhar um 2 nessa questão de prova, você pode dizer: afirma ainda Ferdinand Lassalle que, uma vez não respeitado esse requisito que ele impõe por conta do ponto de vista sociológico,
você simplesmente não teria uma Constituição senão uma simples folha de papel. Por quê? Porque esse poder ele não vai corresponder à soma dos fatores reais de uma sociedade. Então, agora que você já anotou uma resenha para a sua resposta, eu quero te dizer o seguinte. Imaginem só, uma sociedade em que você tenha negros, que você tenha índios, que você tenha um movimento LGBT estruturado, que você tenha uma série de fatores, de camadas e de grupos sociais. A Constituição, do ponto de vista sociológico, então, seria a soma desses poderes, tá? A soma da identidade, a soma da consequência desses poderes existentes naquela sociedade, transformada em uma Constituição. É basicamente isso que o Ferdinand Lassalle ele vai te responder. Tranquilo? Deixa eu só aproveitar para te dar um recado. Eu espero que você não esteja fazendo as questões copiando as respostas. Se você está fazendo isso, por favor, dá pausa. Eu prometo que eu não vou falar nada. Se você apertar o pause, eu fico parado na posição que eu estiver no momento que você apertar, eu não vou falar nada. E vai lá resolver as questões, porque eu não estou aqui para te passar conteúdo. Eu estou aqui para fazer com que você aprenda junto comigo, junto com seus colegas, a disciplina, tá? Então, por favor, você está ouvindo isso agora, não fez? Dá um pause, vem aqui embaixo, pega o seu caderno, vai respondendo, seja honesto com você mesmo, porque eu tenho certeza que dessa maneira você vai muito mais longe do que simplesmente copiando o que eu estou falando. Tranquilo? Fica tranquilo. Além disso, eu vou disponibilizar depois para vocês, depois que eu perceber que a galera que tinha que assistir já assistiu, eu boto no próprio blog a resposta em vermelho, alguns comentários em azul e você vai ter isso escrito também. Tá falado? Então vamos lá. Se você já fez, vamos continuar. E se você parou e está voltando agora, que bom que você seguiu o meu conselho. Beleza? Então vamos continuar. A nossa segunda questão, eu te pergunto, tá? Eu peço a você para me explicar qual era o ideal de Constituição defendido por Carl Schmitt, tá? Gente, agora eu preciso que você pare um pouquinho, para de escrever, larga o seu caderno, olha para mim agora, porque eu preciso te passar uma coisa que é importante. Carl Schmitt, ele vai dizer para você que a Constituição, ela tem um sentido político. O que seria então, para Carl Schmitt, uma Constituição? E qual é a diferença dessa Constituição para leis constitucionais? A gente vai tratar isso nessa questão. Carl Schmitt ia dizer uma coisa muito simples. Olha, você que estuda na Veiga, sabe o que é Constituição em sentido político? Nada mais é do que o conjunto de normas que versem sobre questões importantíssimas e essenciais à própria existência política de um Estado. Ora, os órgãos, poderes, forma de governo, os direitos individuais daquele cidadão, tá? A forma de participação democrática, tudo aquilo que é impreterível, tudo aquilo que é indispensável para que um Estado ele possa existir do ponto de vista político, para Carl Schmitt é Constituição. Carl Schmitt não quer saber aonde é que aquela norma está localizada. Não, ele quer dizer para você o seguinte, aluno da Veiga, olha, essa norma vai dizer respeito a uma questão estrutural fundamental de um Estado? Sim, ok, então você está diante daquilo que eu, Carl Schmitt, chamaria de Constituição. Agora, você olhou a norma, percebeu que ali não existe nenhum tipo de questão estrutural fundamental de um Estado. Eu vou ter o quê? Uma mera lei constitucional, tá? Então vamos entender melhor isso. Veja bem, sem forma de governo é possível instituir um Estado? Imagina o seguinte, que a gente aqui na Veiga de Almeida se rebelou e a gente vai criar a República Federativa dos Estudantes da Veiga. Não quero mais fazer parte do Brasil, estou cansado de petrolão, de mensalão e de tantos escândalos de corrupção e agora a gente se revoltou e vai fundar um país dentro da universidade. Eu pergunto a você, meu amigo, a forma de governo não é fundamental para que esse Estado exista?
Os órgãos que vão compor esse Estado e o governo desse Estado não é uma decisão fundamental para a própria existência do Estado? Claro! Os direitos individuais que aquele cidadão vai ter perante esse Estado que está sendo criado, ele também não é fundamental para você saber qual é a situação de um Estado? Claro! E a participação na vida política, na vida democrática? Ela também não é fundamental? Logo, eu tenho Constituição. Agora, as demais normas que constarem do corpo de um texto constitucional que não disser, tá? Respeito a isso tudo que eu acabei de dizer, não vão ser Constituição. Elas vão ser leis constitucionais. Por quê? Porque elas não trazem aquele conteúdo que Carl Schmitt pensa ser indispensável para a própria existência de um Estado. Então, versou sobre qualquer assunto que seja fundamental à existência de um Estado, beleza, Constituição, sentido político para Carl Schmitt. Todo e qualquer texto que, embora inserido em uma Constituição, tá, não disser respeito a esse conteúdo, eu vou ter lei constitucional. Então vamos lá. Para Carl Schmitt, você pode começar a anotar, para Carl Schmitt, a Constituição nada mais é do que uma decisão política do titular do poder constituinte originário. Então, para um pouquinho. Não copia, mas não olha para mim porque eu preciso te explicar um negócio. Nós vimos, tá, que a Constituição em sentido político, ela nada mais é do que o conjunto de regras que tenham por conteúdo normatizar aquilo que é fundamental à própria existência de um Estado. Te dei como exemplo, há instantes atrás, a forma de governo, os direitos individuais de determinados cidadãos frente àquele Estado e outras coisas mais. Tudo aquilo que é fundamental à existência do Estado, tá, tem para Carl Schmitt um sentido político. E por que foi, então, que eu disse a você que a Constituição, então, passa a ser a decisão política do titular do poder constituinte originário? Simples. Porque, veja bem, o que é poder constituinte originário? Se você é concurseiro, você sabe muito bem do que eu estou falando. O poder constituinte originário, em linhas muito superficiais, porque não é o tema do nosso vídeo, ele nada mais é do que um poder de instituição de uma nova ordem jurídica de determinado Estado. Depois a gente vai esclarecer, aprofundar esse conteúdo. Fica tranquilo. Por hora você precisa saber disso. A partir do momento que o titular do poder constituinte originário, tá, que para alguns autores é o próprio povo, tendo em vista aquela máxima de que o poder emana do povo e para ele é dirigido, nesse sentido, ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que o titular do poder constituinte originário passa a decidir, por meio da instituição de regras, tudo aquilo que é fundamental à própria existência do Estado, ele está tomando uma decisão política. Porque olha como é que o direito é lógico. Se a norma que versa sobre questões fundamentais ao Estado tem sentido político, a decisão do titular do poder constituinte originário em fazer isso, nada mais é do que uma decisão política. A Constituição em sentido político, ela nada mais é, me valendo, né, do conceito de Pedro Lenza, do que a decisão política do titular do poder constituinte originário. Tá ok, isso eu já entendi, Marcelo. Então, Constituição em sentido político, para Carl Schmitt, é o conjunto de regras que visem normatizar questões essenciais à existência de um Estado. Ponto, beleza, você já tem o que você precisa saber para a sua prova. E leis constitucionais? O que é isso? Simples. Lei constitucional, então, vai ser toda e qualquer norma que, apesar de inserida no texto constitucional, não tem o sentido político
de Constituição. E quando eu falo sentido político de Constituição, tenho certeza que você já associou aqui ao conjunto de regras que visem normatizar as questões essenciais à própria existência do Estado. Ok? Tranquilo? Qual é o maior exemplo que eu posso te dar na Constituição de hoje de uma norma constitucional? Olha só, eu não gravo artigo. Eu sei que está na Constituição, lá pelo artigo 230 e pouco, mas eu não sei de cabeça qual é o número, não tem vergonha de dizer isso para você. Mas existe na nossa Constituição, sou sincero mesmo, isso aí. Existe na nossa Constituição um artigo que vai dizer o seguinte: o Colégio Pedro II permanece no âmbito da União. Em outras palavras, ele quer dizer, olha só, povo, fica tranquilo porque o Pedro II continua sendo um colégio federal, só que na linguagem mais rebuscada. Pergunto a você, vou até chegar mais perto agora, para você poder olhar bem para mim. Pergunto eu a você, o que isso tem a ver com a própria existência do Estado? Saber se um colégio fica ou não na esfera da União é fundamental? Claro que não. O que seria isso então? Trazendo para a concepção de Carl Schmitt, seria uma lei constitucional. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha entendido essa parte. Se você não entendeu, não tem problema. facebook.com/mastra.marcelo, me manda uma mensagem que eu te respondo na hora ou assim que eu tiver visto a sua mensagem. Ok? Beleza. Agora, nessa mesma questão, eu peço você para fazer um link com o conceito político de Constituição defendido por Carl Schmitt e a Constituição em sentido material, em sentido formal. Marcelo, tu é maluco? Por que tu fez isso? Por uma coisa muito simples. Aposto que você que já leu ou lembrou da aula da Anequim não matou o que eu estou falando, ou da professora Raquel. Pera aí, Marcelo, vamos lá. Constituição em sentido político. Constituição em sentido político é o conjunto de normas que versam sobre questões fundamentais à própria existência do Estado. Isso eu já sei, você já falou comigo, eu já sei o que é isso, eu escrevi aqui, está anotado no meu caderno, eu li. Ok, beleza, realmente. Agora eu vou te dizer o seguinte, Constituição em sentido material. O que é uma Constituição, querido monitorando, aluno, colega, estudante como eu? O que é uma Constituição em sentido material? Nada mais é do que uma Constituição que só considera norma constitucional, regras ou normas, desculpa a redundância, mas vou ter que repetir, normas que tratem sobre questões essenciais à existência do Estado. Opa! Percebi, captei, estou entendendo, é para entender mesmo. Estou entendendo o que você está dizendo. Então é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa do que o quê? Do que a norma política de Carl Schmitt? Exato. Então, vamos parar aqui. Se Constituição em sentido material, se a Constituição em sentido material é o conjunto de regras que visem normatizar questões fundamentais de um Estado, tá? E a Constituição em sentido político é a mesma coisa, a Constituição em sentido político equivale a uma Constituição em sentido material. É esse o link que você tem que fazer. É fácil, não é difícil. Basta você fazer os links corretos. Falou em Constituição em sentido material, opa, na hora da prova, lembra do que eu te falei? Faz o link com Carl Schmitt. Fez o link com Carl Schmitt, lembrou que material vem de matéria, matéria essa que é fundamental à existência do Estado, percebeu que é a mesma coisa, pronto. É isso aí. Então, o que eu quero que você entenda? Que todas as vezes que eu estiver diante de uma Constituição em sentido material, eu vou ter uma Constituição pura para Carl Schmitt. Por que pura para Carl Schmitt? Porque Carl Schmitt só considerava Constituição as normas que versassem sobre questões fundamentais à existência de um Estado. A Constituição em sentido material é a mesma coisa. Só vai considerar a norma constitucional as normas que tiverem por matéria, que tiverem conteúdo,
que versem sobre questões fundamentais ao Estado. Logo, uma Constituição material é a mesma coisa que uma Constituição em sentido político para Carl Schmitt. Ok, Marcelo, estou entendendo, entendi. Então, Constituição em sentido material é uma Constituição que só considera a norma constitucional aquelas que sejam equiparadas às normas ao sentido político de Constituição de Carl Schmitt. Está corretíssimo esse raciocínio. E Constituição em sentido formal? Gente, Constituição em sentido formal nada mais é do que o conjunto de regras ou o conjunto de normas que foram inseridos no ordenamento com o status de norma constitucional. Espera aí, diz respeito à forma? A forma, sim. Diz respeito a que tipo de forma? Ah, eu volto na sequência e você vai ter essa resposta no nosso segundo bloco. Não sai daí não. E aí, comeu seu chocolate, seu amendoim, tomou aquela água, voltou, tá pronto pra gente continuar? Então vamos embora. Eu estava dizendo para você no final do primeiro bloco que formal vem de forma. Marcelo, vem de forma. Forma? Que forma? A forma com a qual ela foi inserida no ordenamento. Então a Constituição em sentido formal não vai olhar o conteúdo da norma. Pouco importa se aquela norma está te dizendo que um colégio ficou na órbita da União ou se ela está normatizando a forma com a qual você vai eleger aqueles que vão governar o país. Questão essa que cá para nós é fundamental a própria existência de um Estado. Ok, pouco importa. O que é então que vai definir uma norma constitucional do ponto de vista formal? Simples assim, a forma com a qual ela foi inserida em nosso ordenamento. Beleza? Tranquilo? Vou te dar um exemplo. Os tratados internacionais de direitos humanos, que forem aprovados com normas, com coro de norma constitucional, lê-se 3/5 em 2 turnos de ambas as casas, são normas constitucionais. Se eu quiser dizer para você que o Clube de Regatas do Flamengo é patrimônio histórico mundial, e né, graças a Deus eu faço parte dessa nação rubro-negra, eu posso fazer isso, posso fazer com que isso se torne, uma norma constitucional, do ponto de vista da Constituição em sentido formal. Por quê? Porque para a Constituição em sentido formal, pouco importa o conteúdo da norma, basta tão somente que aquela norma goze de status de norma constitucional. Tá no meio do bolo? Tá ali no meio da galera? É constitucional. Ah, mas Marcelo vai falar de Bangu. Não importa, não interessa. Para a Constituição em sentido formal, é norma constitucional. Tá, Marcelo, isso eu entendi. Ok. Constituição em sentido material, eu vou associar ao questão do sentido político de Carl Schmitt e Constituição, em sentido formal, vai ser o corpo de normas que estiverem reunidas com o status de norma constitucional. Pô, beleza. Mas e aí? Qual é o link que eu vou fazer agora lá com a Constituição em sentido político de Carl Schmitt? Primeiro que agora a formal, ela não é sentido político, puramente. Para aí, olha só, chega mais perto, vou até chegar um pouco mais perto de você agora para a gente trocar uma ideia, tá? Largou sua caneta? Larga tudo, olha para mim. Eu disse a você que quando eu estou diante de uma Constituição em sentido material, eu estou equivalentemente dizendo que eu estou diante de uma Constituição pura do ponto de vista constitucional por meio de um enfoque no sentido político. Beleza. Agora, eu disse para você, vou dizer para você uma coisa. Se a Constituição em sentido formal, diz que é constitucional, toda e qualquer norma que tenha sido inserida no ordenamento com status jurídico de norma constitucional, eu estou dizendo a você que se eu trouxer isso lá para o conceito de Carl Schmitt, posso ter numa mesma Constituição as duas juntas.
Ah, meu Deus, como assim, Marcelo? Calma, olha só. Da mesma forma que eu vou ter normas constitucionais que não versem sobre questões fundamentais da existência do Estado, considerada norma constitucional, eu vou ter também normas que versem sobre questões fundamentais de um Estado. Por quê? Porque as duas vão estar juntas. Percebe? Da mesma forma que eu vou ter inserido no ordenamento com status de norma constitucional questões que nada têm a ver com a estrutura política do Estado, eu vou inserir no ordenamento normas que tenham a ver. Ou eu disse para você que Constituição em sentido formal é tão somente aquilo que não diz respeito à existência de um Estado? Falei? Claro que não. Se você entendeu isso, volta o vídeo para você ver que eu não falei. Agora, se eu não te disse isso, é sinal que eu posso ter as duas juntas num lugar só. Ora, não é o caso da Constituição brasileira? É, Marcelo, é isso mesmo, é claro que é. É claro que é. Agora, na Constituição brasileira você tem normas lá que não poderiam não estar ali, mas você tem também normas que deviam estar ali, porque realmente vão versar sobre uma questão fundamental para a existência do Estado. Logo, se eu quiser fazer um link da Constituição em sentido formal com a Constituição em sentido político de Carl Schmitt, eu vou dizer para você o seguinte: agora eu não vou ter constituições puras, eu vou ter constituições e leis constitucionais. Opa, peraí, Marcelo, é verdade, faz sentido. Eu vou ter constituições porque eu vou ter matéria que verse sobre questões fundamentais da existência do Estado. Isso. Mas eu também vou ter normas que, apesar de estarem inseridas no texto constitucional, não gozam de um status materialmente constitucional. Verdade. Verdade. Isso aí. Logo, eu vou ter o quê? As duas. Então, se eu quero associar Constituição em sentido material a Constituição em sentido político, eu posso dizer que eu teria uma Constituição pura. Agora, se eu quero associar um sentido formal de Constituição lá ao sentido defendido por Carl Schmitt, o que eu vou ter? Eu vou ter Constituição e normas constitucionais, e leis, constitucionais em um mesmo documento. Ok? Agora uma observação. Larga aí sua caneta, olha para mim. Marcelo, se você está dizendo que norma constitucional no sentido material é toda e qualquer norma que verse sobre questões da existência do Estado, é correto eu dizer que, para o sentido material, eu posso ter normas, melhor dizendo, que não estejam no documento escrito da Constituição e que sejam consideradas constitucionais. Eu estou querendo te perguntar o seguinte, Marcelo, se eu posso ter leis materialmente constitucionais, leia-se, normas fora do corpo da Constituição, mas que sejam consideradas constitucionais? Posso. É exatamente essa a ideia. A Constituição, em sentido material, então, ela te dá a oportunidade de quê? Ela te dá a oportunidade de você ter uma determinada Constituição que está fora do texto constitucional, mas que é considerada o quê? Norma constitucional. Olha só, esse celular está dentro desse tablet? Não. Mas imagina que esse celular, esse tablet é a Constituição, tá? Esse celular é uma norma. Mas esse celular, ele tem uma questão... Vamos imaginar o seguinte, câmera é a função... câmera é a questão essencial à existência do Estado. Vamos imaginar isso. Esse tablet, tá, é uma Constituição. Esse celular está fora desse tablet. Ele tem câmera. Câmera não é fundamental à existência do Estado na nossa situação hipotética? É. Automaticamente, tá? Essa norma vai ser uma norma materialmente constitucional. Isso é possível por quê? Porque o sentido material da Constituição não quer saber qual é a forma da norma. Não, ele quer saber o conteúdo. E se o conteúdo for constitucional, a norma vai ser materialmente constitucional.
Beleza? Tranquilo? Última questão pra gente encerrar. São sexta-feira, tô doido pra ir pra casa aí, 9h35, eu aqui gravando pra você poder estudar. Mas vamos tocar o barco. Tranquilo? Beleza? Vamos tocar? Tá show. Terceira questão. Eu te peço para conceituar a Constituição em sentido jurídico e trazer os seus 2 desdobramentos. Ih, rapaz, o bicho pegou. E agora, Marcelo? Não lembro, cara. Calma, o negócio não é difícil não, tá? Se você estudou, se você tá pegando a matéria, você vai se lembrar do que eu tô falando. Existia um camarada chamado Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um jurista austríaco, famosíssimo, por criar a teoria do ordenamento jurídico escalonado. Isso mesmo. Lembra lá? IAD, isso, aquela pirâmide que você aprendeu no primeiro período, IAD, ela mesma. Quem inventou aquilo foi Hans Kelsen. Hans Kelsen é o responsável pelo sentido jurídico de Constituição. Senhoras e senhores, o sentido jurídico de Constituição, ele vai comportar, o sentido jurídico de Constituição, ele vai comportar 2 desdobramentos. Um jurídico positivo, outro sentido lógico jurídico. Marcelo, peraí. Constituição, sentido jurídico. Ok. Vai se desdobrar em, sentido lógico jurídico, jurídico positivo. Quer um conselho? Faz um rabisco aí no seu caderno. Bota Constituição em sentido jurídico. Puxa 2 perninhas e bota de um lado sentido lógico jurídico, do outro lado sentido jurídico positivo. Fez isso? Tranquilo. Eu vou começar pelo sentido jurídico positivo, porque isso vai fazer com que você tenha mais facilidade em entender. Vou até chegar mais perto para a gente trocar ideia com mais tranquilidade. Vamos lá. Você sabe, e eu sei que você sabe disso, que o ordenamento jurídico, ele é escalonado. Marcelo, como assim? Simples. Ele é verticalmente hierárquico. A Constituição Federal, leis federais, leis estaduais, leis municipais, portarias, atos normativos em geral. Marcelo, peraí. Lá em casa meu pai vira e fala assim, quem manda sou eu. Sua mãe fala, olha só, depois do seu pai quem manda sou eu. Seu irmão mais velho falou, me respeita que eu sou mais velho e meu pai e minha mãe não estão, quem vai mandar nessa bagaça sou eu. E lá no final da pirâmide está você, caçula. Isso quer dizer que você vai ter que respeitar seu irmão, que vai ter que respeitar sua mãe, que vai ter que respeitar seu pai. Vamos trazer isso agora para o direito. A Constituição Federal, ela está no topo. E todos aqueles que vêm depois precisam respeitar a Constituição. Quantas vezes você já ouviu falar que uma norma era inconstitucional? Lembra lá da lei do royalties do petróleo? É o nosso maior exemplo. Isso foi inclusive objeto de um artigo que eu tive a oportunidade de defender aqui na faculdade. Era uma lei inconstitucional. Por que era inconstitucional? Porque violava o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. Simples assim. Marcelo, estou começando a entender. Se a Constituição está no topo e a lei vem abaixo, a lei é inconstitucional quando o quê? Quando viola a Constituição. Inconstitucional. O que é incapaz? É que não é capaz. O que é inconteste? É aquilo que não é contestável. Não é. O que é, deixa eu pensar aqui, incompetente? É o que não é competente. E o que é inconstitucional? Claro, é o que não é constitucional. Marcelo, estou entendendo. Então a Constituição no topo, ela funciona como um parâmetro de validade de todo o ordenamento jurídico? Claro. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Sentido jurídico positivo
é a Constituição propriamente dita. É a Constituição posta, positivada. É a Constituição que de fato existe. Isso que vai gerar, por sua vez, o quê? O fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Isso quer dizer o quê? Que uma norma ela só vai ser válida se respeitar a Constituição. E aquelas que, por sua vez, não a respeitarem, serão inválidas. Então, Marcelo, entendi. Constituição, no sentido lógico jurídico, é a Constituição em sentido escrito, posto, existente no plano fático, concreto, positivada, no papel. Isso aí, ocupando um topo de um ordenamento jurídico, servindo então como parâmetro de validade para todo o restante do ordenamento. Isso aí. A Constituição tem que respeitar uma lei. Quer dizer, perdão, a Constituição está no topo. A lei tem que respeitar a Constituição. Um decreto que vai regulamentar, que vai fazer com que essa lei seja mais fácil de ser aplicada, está embaixo da lei. Se está embaixo da lei, tem que respeitar a lei e tem que respeitar a Constituição. A portaria, que é uma espécie de ato normativo ou uma instrução, qualquer espécie de ato normativo, você vai aprender isso mais para frente, precisa respeitar o regulamento, que precisa respeitar a lei, que precisa respeitar a Constituição. Marcelo, isso é tranquilo. Entendi. Constituição, então, vai ser, tá? Tudo aquilo. Vai ser tudo aquilo não. A Constituição, no sentido lógico jurídico, então, vai ser a Constituição existente. Não é aquela coisa abstrata, no ideal, transcendente. Não, é o que existe. Certíssimo. É exatamente isso. Tá vendo como é que não é difícil? Tá vendo como é que, se as coisas começarem a caminhar, você vai entender? Ok. Agora vamos lá. Você já entendeu isso. Você entendeu que as normas precisam obedecer à Constituição. Ok. As normas precisam obedecer à Constituição. Agora, Marcelo, e a Constituição? Vai obedecer a quem? Aí você vai pensar no raciocínio mais positivista. Ah, Marcelo, peraí, eu estou no topo da pirâmide. Se eu estou no topo da pirâmide, não tem nada acima da Constituição. E se não tem nada acima da Constituição, ela não precisa respeitar ninguém. Depende. Hans Kelsen defende que o sentido jurídico positivo de uma Constituição tem acima dele uma situação, uma norma hipotética, uma norma transcendental. Marcelo, peraí, o que é transcendental? Porque transcende a nossa materialidade, aquilo que existe no nosso mundo, não é real. Ela é imaginária, hipotética, que está acima da Constituição, dando à Constituição fundamento e validade. Peraí, estou entendendo. Então você está dizendo para mim que sentido lógico jurídico seria então uma norma hipotética, supostamente existente, tá dando validade ao sentido jurídico positivo da Constituição, Marcelo? Isso aí. É como se no topo da pirâmide eu tivesse uma coisa imaginária pairando ali em cima, apta aqui a dar fundamento de validade à Constituição. Então, sentido jurídico positivo, norma posta, positivada, existente concretamente, cuja função é dar fundamento de validade a todo ordenamento. Beleza? Show de bola, isso aí mesmo. A Constituição, em sentido lógico jurídico, por sua vez, é uma norma posta, positivada? Ela é uma norma suposta, hipotética, transcendentalmente existente acima da Constituição, cujo principal objetivo é o quê? É dar fundamento de validade à Constituição Federal. Tranquilo? Para a gente se despedir, para você ir embora contente agora com o nosso primeiro vídeo, anota aí uma resposta curtinha para você poder entender.
Defendida por Hans Kelsen, tá? Porque é o sentido. Defendida por Hans Kelsen, o sentido jurídico de Constituição, possui dois desdobramentos. O primeiro deles, lógico-jurídico, e o segundo, jurídico-positivo. Ponto. O primeiro, também conhecido como norma suposta hipotética transcendental, existente tão somente no plano ideal, estaria, para Hans Kelsen, entre vírgulas isso, para Hans Kelsen, acima da Constituição posta positivada, dando a ela um fundamento de validade. Ponto. Pode-se dizer, então, que o fundamento de validade de uma norma constitucional positivada existente se encontra no sentido lógico-jurídico da Constituição em sentido jurídico. Pegou? Beleza. Tranquilo. Vamos seguir. O segundo desdobramento, sentido jurídico positivo, refere-se à Constituição posta, positivada, de fato existente, cujo lugar no ordenamento serve como forma de fundamento de validade de toda e qualquer norma que se insira abaixo dessa Constituição. Percebeu? É simples assim. Jurídico positivo, Constituição posta, existente, realmente, tá ali, existe, concreta, palpável. Lógico, né? Palpável no ponto de vista que existe de fato, está ali escrito, você pode tocar, pelo menos não a Constituição, mas o texto escrito. Beleza. Servindo de quê? De fundamento de validade de todo ordenamento. Fechou? Copiou? Tá tranquilo? Beleza. E o lógico jurídico é uma norma hipotética, suposta, transcendental, cuja existência se deve à necessidade de se achar, para Hans Kelsen, o ponto de validade da Constituição jurídico positiva ou da Constituição propriamente dita e propriamente existente. Beleza? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção. Olha, foi um prazer entrar na sua casa, partilhar do seu tempo. Beijo para sua mãe, para seu pai que me conheceu. E dizer a você que a gente volta com mais vídeos e me colocar à sua inteira disposição para tirar dúvidas, tá? facebook.com/mastra.marcelo. Olha aí embaixo, meu e-mail tá bem aqui também, mmastra.direito@hotmail.com. Me pede no Facebook, lá na nossa página, curte e me pede o WhatsApp, que se você pedir eu te mando. E aí você tem também mais uma ferramenta para tratar comigo. Tranquilo? Acabamos, encerramos. Olha, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu tempo dispensado à nossa monitoria. Seja muito bem-vindo ao nosso blog, ao nosso canal. Isso é um espaço seu, é sempre bom para mim ter você por perto e poder te ajudar aí a cursar essa disciplina, tá? Beijo pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pro seu cachorro, pra qualquer pessoa que tenha me conhecido aí hoje também. E dizer que na semana que vem a gente está de volta, tá? Não perca o nosso próximo vídeo. A gente volta então falando de classificações da Constituição e dependendo do andar da carruagem com os professores, talvez, quem sabe, até poder constituinte. Tá falado? Forte abraço e até a próxima. Tchau!